Bom dia! Aqui nós estamos para pedir orientação ao nosso Pai esta manhã, no nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que nos oriente, que nos conduza, que possamos nos fortalecer no Senhor e ter a instrução correta para vencer mais um dia, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de 2 Timóteo, o capítulo é o 2, o versículo nós vamos iniciar no 25. Aqui no versículo 25 ele diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presas. Aqui, ao meditarmos, nós temos algo muito sério, muito importante para refletir. Porque eu e você, nós nos consideramos um discípulo de Cristo. E os discípulos de Cristo, eles aprenderam com Cristo o que deveria ser feito. O próprio Jesus ensinou para eles o que deveria ser feito, como deveria ser feito, e o Espírito Santo os conduziu no Ide. Ide para fazer aquilo que o Senhor Jesus havia os ensinado. E aí o Espírito Santo revelava a eles, ao coração deles, coisas que só o Espírito Santo sabia. Tanto é que a gente lembra que Saulo, ele disse para Pedro que era para Pedro colocar aquele poder na vida dele, porque ele observou que quando Pedro colocava as mãos na pessoa para expulsar os demônios, aquela pessoa, elas ficavam curadas. E aí na inocência de Pedro ele diz isso, que queria que ele, na inocência de Saulo, que ainda não era o Paulo. Na inocência dele, ele acha que ele poderia pagar por aquele poder. Mas foi explicado para ele que as coisas de Deus, elas não funcionam assim. Há uma busca, há um preço a se pagar para termos o Espírito Santo. E esse preço não é em dinheiro, é em esforço. Então, o que nós temos que refletir nessa manhã, eu e você, como discípulos de Cristo, nós estamos fazendo discípulos para Cristo? Aquilo que nós aprendemos na palavra, que a gente sabe que é o próprio Deus falando comigo, com você. Nós estamos repassando esse conhecimento? Porque se eu e você ficarmos com esse conhecimento retido para nós não estamos sendo discípulos. Porque os discípulos, eles foram fazer o que Jesus mandou. Então, eles foram e eles fizeram mais discípulos para Cristo. Então, eu e você, nós temos essa responsabilidade de fazer discípulos, não para nós, mas para Cristo. Porque os discípulos, eles tiveram o exemplo do próprio Cristo. Quem ensinou aos 12 foi Jesus. Agora, Senhor Jesus,
Ele não está aqui na matéria, como ele estava com os discípulos. Quem está aqui agora na matéria? Sou eu, é você. Quem está aqui agora como discípulo de Cristo? Sou eu, é você. Quem precisa dar exemplo de Cristo aqui na Terra, na matéria? Sou eu, é você. Somos nós que vamos dar exemplo, só que o exemplo é o que faz igual. Aí ele diz aqui, ó, instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Cristo ensinou com mansidão? Então também preciso ensinar com mansidão. Eu preciso ser mansa ao ensinar, porque assim foi o meu mestre, manso. Aí ele fala, nós precisamos dessa mansidão, por quê? Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles vão resistir. E eles vão resistir por quê? Porque dentro deles, o que eles sabem, o que eles conhecem, é o mundo. São as coisas, né, que o diabo coloca na frente deles para reluzir, que parece que é bom. Mas, na verdade, tudo aquilo é para aprisionar o povo, para que eles não vejam Cristo. E quando eu e você somos exemplos, as pessoas têm que ver Cristo na minha vida e na sua vida. Mas como que elas vão ver se elas não conhecem? É por isso que a gente precisa ser manso para ensinar. Precisamos de paciência para ensinar. Precisamos de muita paciência para ensinar. Porque quando Cristo ele estava ensinando, ele era manso. Então eu e você precisamos ensinar com mansidão. E me ensinar com mansidão é muitas vezes repetir o mesmo sermão muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Porque cada pessoa ela tem um intelecto. Uns é mais acelerado, outros é menos acelerado. E eu preciso saber isso. E eu preciso saber que as coisas do mundo para a vida das pessoas, muitas vezes elas vão reluzir ouro. Porque quando elas verem um algo mundano, elas vão querer. Mas quando elas ouvirem falar de Jesus crucificado, quando elas ouvirem falar que há um preço a se pagar para se fazer parte do reino do céu, elas não vão se agradar. A princípio, para elas vai ser muito trabalhoso ficar na igreja, ser cristão, servir a Deus, fazer o bem para as pessoas que eu nem conheço. A princípio, vai ser esse o estranhamento que elas vão ter. Mas nós precisamos mostrar na palavra que isso traz alegria completa em Cristo. Nós vamos instruir essas pessoas. Instruir elas em mansidão, como Cristo fez. Aí aqui no versículo 26 ele continua, e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presas. Essas pessoas neste momento, há muitas pessoas no nosso mundo que elas estão presas. Elas estão cativas na mão do inimigo, achando que é só trabalho que é para ela viver bem, ela precisa trabalhar para ela poder ter uma vida boa. Trabalha de dia e de noite, trabalha, só vive cansada. Mas o dinheiro não dá para fazer tudo aquilo que ela quer fazer. Porque falta Jesus.
Sabe, tem pessoas que elas deixam tudo para ir trabalhar. O trabalho virou o Deus da vida dela. Mas só que quando a gente trabalha com as nossas próprias forças, a gente cansa muito. Mas quando a gente trabalha com Cristo, a gente trabalha pouco e o nosso trabalho é multiplicado 100 vezes mais. E é o milagre de Deus que acontece na nossa vida. Temos a paz, o amor, a alegria, tempo para visitar as pessoas, palavras amáveis para dizer. Isso não é com o trabalho. Isso vem através do Espírito Santo. Há um preço que eu vou pagar para ter esse Espírito Santo? Sim. Assim como tudo nessa vida tem um preço a se pagar. Para eu ter o Espírito Santo, eu tenho que buscar, eu tenho que orar. E para eu permanecer com esse Espírito Santo, para que eu possa ter mansidão para ensinar como Cristo fez, eu preciso fazer como Cristo, que se levantava antes mesmo do sol nascer, para orar. Que quando estava aflito, ele orava a Deus, para que Deus tirasse aquela aflição. Porque quando ele sabia quando estava chegando o momento dele ir para a cruz para ser crucificado. E quando ele viu que estava se aproximando, aquilo deu um receio nele. Porque ele estava na matéria. Ele estava como um homem aqui na terra. E naquele momento que ele ficou, que passou pela cabeça dele tudo que iria acontecer, ele foi orar e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus como devemos fazer, como discípulos de Cristo? Será que estamos dizendo para aquelas pessoas, mesmo as pessoas que não conhecemos, olha, se você morrer sem Jesus, você não vai para o céu. Você vai para o inferno, porque o inferno existe. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que muitas vezes duvidamos do inferno e do céu? Que nós precisamos aprender com Cristo e confiar. Porque se eu não passo confiança quando eu falo do céu e do inferno para as pessoas, elas também não vão acreditar. E para elas acreditarem, eu preciso ter essa certeza dentro de mim. Eu preciso saber do que eu estou falando, para que quando eu falo, nossa, realmente existe um céu e existe um inferno. Porque quando eu e você abrimos o nosso entendimento para Cristo, nós buscamos a palavra, nós entendemos que realmente há o céu e o inferno. Então nós precisamos falar isso para aqueles que não sabem. Por quê? Porque eles estão aprisionados. Estão sendo cativos pelo diabo. Estão aprisionados pelas coisas do mundo. E eu e você, como discípulos de Cristo, é que vamos, com mansidão, abrir os olhos dessas pessoas. Porque o querer, o efetivar, o buscar, é com elas. Mas o trazer elas ao entendimento de que existe o céu e o inferno. E aqueles que buscam a Deus, além de não faltar nada para essa pessoa, ela vai ter a salvação. E essa salvação é eterna. Essa responsabilidade é minha e sua, que sabemos. Para que elas possam se levantar e buscar. Olha o que diz aqui no livro de Marcos,
no capítulo 10, e o versículo é o 50. Aqui é a passagem do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele estava à beira do caminho. Essas pessoas que elas não conhecem Jesus, que elas não sabem o quão grande amor Deus amou elas, essas pessoas que não sabem que a verdadeira felicidade não está em trabalhar, que a verdadeira felicidade não está em estudar, mas em se dedicar ao que Deus pede para que seja feito. Essas pessoas, elas estão à beira do caminho. E eu e você, como discípulos de Cristo, podemos trazê-la para Cristo com mansidão. E aí, esse cego, ele estava sentado à beira do caminho, e aí ele ouviu aquele barulho, né? Muitos barulhos, aquelas pessoas conversando, falando, e ele chamou ele chamou uma pessoa e ele disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele estava ouvindo assim um barulho, né? Aí falaram para ele: olha, é Jesus que está vindo, Jesus está passando. Aí ele disse: Jesus está passando. Aí ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam: fica quieto, não incomode. E ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus: traga ele aqui. Traga ele aqui. E olha o que aconteceu aqui. No versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando Jesus mandou chamar ele largou a capa dele e ele foi falar com Jesus. Essa capa é essa prisão, sabe? Que o mundo coloca as pessoas, achando que é com trabalho que elas vão vencer, é com estudo que elas vão vencer, sabe? Aqui ele largou a capa. Tem pessoas clamando por Jesus, mas não estão tendo pessoas mansas para falar de Jesus para elas. E é por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus ele está à procura de um. Jesus, ele está à procura de um que ensine com mansidão. Porque se eu e você somos discípulos de Cristo, nós precisamos ter essa característica de manso. Muitas vezes, ao responder uma segunda pergunta, a mansidão já não existe mais. A palavra de Deus diz que se falta sabedoria, é para eu e você pedir para Deus. Eu peço todos os dias: Senhor, me dê sabedoria. Porque a cada dia eu aprendo que eu preciso ter muita mansidão, muita paciência, que eu preciso de muita sabedoria, para que quando olharem para mim, vejam Cristo. Eu estou aqui na matéria, mas dentro de mim, o que precisa fluir é a alegria de Cristo, a mansidão de Cristo, a paz de Cristo, a prosperidade de Cristo, o amor de Cristo, a mansidão de Cristo. Tudo tem que ser de Cristo. Só essa matéria que não é de Cristo. No sentido de que ela vai ser destruída. E a própria palavra diz que ela vai ser destruída, então ela vai ficar aqui. Porque foi daqui da terra
Foi do pó que ela surgiu. Então essa matéria ela vai ficar aqui. Mas o espírito, ele vai voltar para o Pai. E que quando ele voltar para o Pai, ele volta semelhante a Cristo. E que esse espírito semelhante a Cristo possa fazer outros espíritos semelhante a Cristo, para voltarmos juntos para casa. Aquela pessoa que ela está aprisionada, quando ela encontrar um manso, para ensinar para ela, ela vai ser livre. Ela vai largar a capa dela e ela vai aprender a ser mansa também. Porque ela encontrou um manso. E quando eu encontro um, eu me torno mais um. E isso vai se multiplicando. E essa multiplicação é um milagre de Deus para povoar o reino de Deus. Que eu e você possamos ser encontrados por Cristo como discípulos mansos. Para fazermos mais discípulos mansos para Cristo. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao teu coração e o meu. No nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por me ensinar, Pai. Que eu preciso ser mansa como o Senhor foi. Oh, Deus. E que quando eu usar de mansidão, eu vou conseguir, através do teu Espírito Santo, falar tudo o que há de necessário a dizer sobre a tua palavra. E conseguiremos, para a honra e glória do Senhor, libertar muitos cativos de prisões, conduzi-los à salvação eterna, ajudá-los a largar a sua capa. Oh, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus, porque só o Senhor vai nos usar desta maneira, Senhor. A honra e a glória é do Senhor. A matéria é minha. Esta matéria, Pai, nem minha, na verdade, ela não é deste mundo. Oh, Pai, mas a honra e a glória é tudo para o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém?